Olá, eu sou o professor de Geografia, o Anderson Lima, de volta com mais uma aula destinada aos alunos do primeiro ano do ensino médio. O nosso assunto hoje é compartimentos do relevo brasileiro. Para iniciarmos a nossa conversa, fala um pouco sobre a fisionomia das paisagens. Então, no nosso slide consta o seguinte, que o relevo da superfície terrestre ele apresenta elevações de diferentes formas e altitudes. É constituído por rochas de diferentes origens e vários processos o modificam ao longo do tempo. Então, em aulas anteriores, fizemos lá discussões envolvendo os agentes que são formadores do relevo, os agentes endógenos, os agentes internos, vulcanismo, tectonismo, por exemplo. E falamos também sobre os agentes exógenos, os agentes externos, que contribuem para a modelagem do meu relevo. Então, nas duas imagens que aparecem aí no nosso slide, eu tenho o cânion do São Francisco, divisa nos estados de Sergipe, Alagoas e da Bahia. E tenho do outro lado o lado Titicaca, na Cordilheira dos Andes. Então, essas duas paisagens, elas tiveram aí processos de formação diferenciados devido aos agentes exógenos que atuaram aí na modelagem desse relevo. Então, a fisionomia das paisagens ela se dará de formas diferentes, dependendo do local em que eu estiver, em função da presença maior ou menor da atuação dos agentes externos, exógenos. E aí chegamos, então, numa discussão que vai envolver principalmente o relevo do território brasileiro. Então, o relevo brasileiro ele possui grande diversidade de formas e estruturas de relevos. Então, tenho serras, escarpas, planaltos, planícies, depressões, chapadas, tabuleiros, cuestas, entre várias outras. E aí, o que é importante a gente saber é o seguinte, que são três as principais formas aí, estruturas do nosso relevo, que é o planalto, a planície e a depressão, e desses três serão derivadas aí essas outras formas, essas outras estruturas de relevo. No caso do relevo brasileiro, nós tivemos três professores da Universidade de São Paulo, da USP, que foram os grandes estudiosos aí do nosso relevo. E o primeiro deles iniciou esses estudos lá nos anos 40. Então, nos anos 40, foi criada uma classificação dos compartimentos do relevo brasileiro e foi considerada aí a mais coerente para aquele momento. Então, essa classificação ela foi elaborada por um professor chamado Haroldo de Azevedo. Então, os nomes dos responsáveis por estudar o relevo brasileiro, a gente vai ter que guardar esses nomes aí, são três os principais deles, a gente vai ver no andamento dos slides. O Haroldo de Azevedo foi o primeiro, então, a fazer esta classificação. O Haroldo de Azevedo, ele considerou as cotas altimétricas para fazer a classificação do relevo brasileiro. Essas cotas, então, quando eu falo de cotas altimétricas, eu estou falando da altitude, da altura do meu relevo. Então, o Haroldo de Azevedo ele definiu o seguinte, que os planaltos seriam terrenos levemente acidentados com mais de 200 metros de altitude. Em contrapartida, as planícies elas seriam superfícies planas com altitudes inferiores a 200 metros. Então, este foi o critério adotado lá nos anos 40 por Haroldo de Azevedo para iniciar essa primeira classificação do nosso relevo. Então, dessa maneira, o território brasileiro ele foi dividido em 8 unidades ou 8 compartimentos aí de relevo, sendo que os planaltos ocupam a maior parte do território, 59% de planaltos e os 41% restante formado então por planícies. Então o mapa mostra para a gente essa situação. Então os tons em verde aqui estão representando as áreas de planície. E aí ele deu o nome, já que são 8 compartimentos, ele foi nomeando esses compartimentos do nosso relevo. E essa nomenclatura, ela segue aí uma questão lógica. Então, tem, por exemplo, a questão da planície costeira porque ela está próximo da costa, próximo do litoral brasileiro. Tem a planície amazônica, localizada na região amazônica, Planalto das Guianas, nas fronteiras aí com a área das Guianas,
Planalto Central, na região central do território brasileiro, Planície do Pantanal. Então, são 8 compartimentos de relevo e eles foram nomeados aí com um critério bastante coerente. Então, não tenho que decorar o nome dessas 8 estruturas de relevo. Eu apenas tenho que observar uma questão lógica pela localização. É fácil de conhecer essa nomenclatura. Depois do Haroldo de Azevedo, no ano de 1958, outro professor, também da Universidade de São Paulo, a USP, chamado Assis Absaber, ele publicou um trabalho propondo uma alteração no critério de definição dos compartimentos do relevo. Se o Haroldo de Azevedo avaliou a questão altimétrica, então era a altura que definia o que era um planalto e o que era uma planície. Aí veio o Assis Absaber e alterou esse conceito. Então ele mudou o conceito do que é planalto e do que é planície. Então, para o Assis Absaber, o planalto ele passa a ser uma área em que os processos de erosão superam os de sedimentação. Então, nas áreas de planalto, eu vou ter os processos erosivos, erosão eólica, a erosão lá através da chuva, a erosão pluvial. Então, esses processos eles vão predominar em relação à questão da sedimentação. Então, quando isso acontece, ocorre mais erosão do que sedimentação, eu tenho um planalto. Já as planícies são áreas mais ou menos planas em que os processos de sedimentação superam os de erosão. E aqui, isso independe da questão da altura do relevo, que nem o Haroldo de Azevedo falou na classificação anterior. Então, o que define o que é um planalto e o que é uma planície é os pontos em que eu tenho predominando ou a erosão ou a questão da sedimentação. Então, agora é isso que define o que é planalto e planície, nessa segunda classificação feita, então, por Assis Absaber. E aqui um mapa do relevo brasileiro feito por Assis Absaber. Esses mapas que eu estou apresentando aqui nos nossos slides são os mesmos mapas que aparecem lá no nosso material didático. Então, você pode baixar esses slides lá no Positivo On, ou então consultar pelo próprio livro didático, que esses mapas foram retirados lá do nosso material didático. Então, na classificação feita por Assis Absaber, o Brasil ele deixa de ter 8 compartimentos de relevo, que era lá a classificação do Haroldo de Azevedo, e ele passa a ter agora 10 compartimentos aí de relevo. E com essa mudança feita por Assis Absaber, já que ele alterou os critérios para falar o que é um planalto e o que é uma planície, mudou também a proporção do território brasileiro coberto por áreas de planalto ou planície. Então, os planaltos agora correspondem a 75% do território e as áreas de planície ficam com os 25% restantes. Então, o território brasileiro, na classificação de Assis Absaber, tem lá a predominância das áreas de planalto. Então, agora, eu tenho os dois mapas lado a lado, o mapa do Haroldo de Azevedo e o mapa do Assis Absaber, fazendo a comparação aí dos compartimentos de relevo. No Haroldo de Azevedo, o critério é a altitude, as cotas altimétricas, para me dizer o que é um planalto e o que é uma planície. Quando eu chego no Assis Absaber, agora o critério é diferente. A erosão e a sedimentação que vão delimitar o que é planalto e o que é planície. E aí as nomenclaturas, elas têm aí uma leve alteração, mas da mesma maneira que eu citei lá no Haroldo de Azevedo, é fácil de reconhecer aí essa nomenclatura, ou pelo menos de ter uma ideia de que área que eu estou tratando. Então a planície costeira, denominada lá por Haroldo de Azevedo, no mapa do Assis Absaber, ela vai corresponder aqui então às terras baixas costeiras. Então tem uma leve alteração na nomenclatura, mas é fácil de guardar aí, de conhecer essas regiões, não de decorá-las, mas de ter uma noção quando você observar lá essas citações numa hora de fazer uma questão. E o terceiro estudioso aí do relevo brasileiro, também professor da Universidade de São Paulo, então essa classificação ela já é a mais recente de todas, no ano de 1989, foi feita pelo professor Jurandir Ross. O Jurandir Ross ele não alterou a classificação do Assis Absaber em relação ao conceito de planalto e planície. Então, eles continuam prevalecendo em relação à questão dos processos de erosão e dos processos de sedimentação. Porém, o Jurandir Ross acrescentou um novo conceito, que é o conceito que está relacionado à ideia de depressão.
Então agora eu deixo de ter apenas planalto, planície e passo a ter planalto, planície e depressão, que é um relevo levemente aplainado, rebaixado em relação ao seu entorno, e na depressão vai predominar os processos de erosão. Então, na depressão, a erosão ela é sempre maior do que os processos de sedimentação. E aí, quando a gente pegar lá questões para fazer, vai ser comum de encontrar áreas sendo nomeadas lá de depressão absoluta e de depressão relativa. Então, a diferença entre depressão absoluta e relativa é que na depressão relativa eu estou acima do nível do mar. A depressão absoluta eu estou abaixo do nível do mar. Então, tem essa diferenciação que pode aparecer para a gente aí em questões e está citado, então. E agora, o mapa do Jurandir Rossi. Se para Haroldo de Azevedo eu tinha 8 compartimentos de relevo, quando eu chego no Assis Abissaber eu passo para 10, agora com o Jurandir Rossi são 28 unidades de relevo. Vou ter que decorar todas elas aí na hora de fazer uma avaliação? Não, não é necessário decorar essas 28 unidades. A não ser que nesse período aí de quarentena você não tem muita coisa para fazer e começa a decorar aí essas 28 unidades de relevo. Não é essencial, a gente não vai cobrar essa nomenclatura toda na prova, tem que saber o nome de uma por uma. Não é esse o caso. Então aqui é apenas para que a gente conheça as áreas que são representadas aí por planalto, áreas de planície e as áreas de depressão no território brasileiro. Então esse é o mapa mais atual, feito então por Jurandir Rossi. Então é importante conhecer esses 3 estudiosos aí do relevo brasileiro e saber o que cada um propunha aí no caso. Haroldo de Azevedo criou um primeiro critério com 8 compartimentos de relevo, definiu o planalto planície pela questão altimétrica, pela altura do relevo, chega o Assis Abissaber e altera esse conceito, pensando lá nas ideias de erosão e sedimentação, chega o Jurandir Rossi, mantém o conceito de Assis Abissaber, porém, agora ele acrescenta também o conceito de depressão. E aqui agora no mapa do Jurandir Rossi, já que seria complicado de decorar essas 28 unidades de relevo, nós fizemos aqui alguns recortes dentro do território brasileiro para mostrar o que eu teria, o que eu conseguiria visualizar aqui fazendo um recorte. Então eu fiz um recorte de A até B e vou ver como que seria o relevo nesse período. O relevo é de C até D e de E até F, como que seriam os compartimentos, são cortes esquemáticos feitos no território brasileiro para a gente observar essa composição aí do relevo. Então, observando a situação, então no primeiro cenário, eu tenho lá a área dos planaltos residuais, tenho lá o planalto amazônico oriental, tem a depressão marginal sul-americana. Então ela foi nomeada dessa maneira, mas se eu estou acima do nível do mar, eu posso falar que eu tenho então uma depressão que eu vou chamá-la de relativa. Abaixo do nível do mar, depressão absoluta. Então tem esses recortes feitos, apenas que a gente conheça um pouquinho aí sobre o relevo brasileiro, essa compartimentação aí em áreas de planalto, planície e áreas de depressão. E aí a gente chega num ponto aí da nossa discussão, mostrando as outras formas de relevo. Essas outras formas de relevo, como eu citei lá no comecinho da aula, elas são derivadas dessas 3 estruturas, do planalto, da planície e da depressão. Eu encontro essas outras formas aí que vão aparecer para a gente em questões, citando lá uma escarpa, uma cuesta, uma chapada. E eu tenho que saber diferenciar, então, essas formas de relevo. A primeira delas aqui, que é a escarpa, fala que é um declive acentuado que aparece em bordas de planalto. Então, a escarpa é uma forma de relevo derivada do planalto. E ela pode ser gerada por um movimento aí tectônico ou ser modelada pelos agentes externos aí ao longo do tempo. Então, a imagem aqui da escarpa, o declive acentuado, esse recorte aqui, ó. Então, esse recorte que eu estou chamando de escarpa. Então, um declive acentuado que está aparecendo aqui na borda de uma região de planalto. Então, é isso que eu chamo de escarpa. Se eu tiver uma outra forma lá de relevo, nomeada de cuesta, o que seria uma cuesta? É uma forma de relevo que ela possui lá um lado com uma escarpa mais abrupta, com esse recorte semelhante ao que apareceu
aqui na minha primeira imagem, porém, eu vou ter um declive acentuado na outra borda. Então, quando eu observo aqui essa região, eu observo um declive um pouco mais acentuado aqui, e é esse declive que eu estou chamando, então, de cuesta. É uma outra forma de relevo que pode aparecer para a gente, sempre lembrando que elas são derivadas de planalto, de planície e de depressão. E uma chapada? O que seria uma chapada? Ela é um tipo de planalto, então derivado também do planalto, cujo topo ele é aplainado e as encostas são escarpadas. Também posso chamar isso de planalto tabular. Então observa aqui na região o que está acontecendo. O topo ele é bem aplainado. Então ele é bem aplainado, só que aqui, por que eu tenho que falar que ele é uma estrutura derivada do planalto? Nessa região, os processos erosivos aqui, eles vão predominar em relação à questão da sedimentação. Por isso que ela é um planalto e não é uma planície. Então a chapada, o topo ele é bem aplainado e eu tenho a região escarpada aqui. Então a chapada é um tipo de planalto, topo aplainado e as encostas elas são então escarpadas. Então essa é uma outra forma que eu tenho aí de relevo. Posso encontrar lá uma outra forma de relevo denominada de morro. Então, comumente ou popularmente falando, o morro ele seria uma pequena elevação do terreno. E ela pode ser chamada também de mares de morro. Por que mares de morro? Então, observando a estrutura de relevo, esse relevo parece que ele vai formando algumas ondinhas aqui, em relação ao formato do relevo. Então, por isso que ele ganha essa denominação também de mares de morro, porque as formas de relevo aqui elas vão representando como se fosse uma espécie de ondas. Então, por isso, o nome mares de morro aí também pode aparecer para a gente essa nomenclatura. E uma serra, comum a gente escutar esse nome serra. Mas o que seria então essa serra? Ele é um nome utilizado para designar um conjunto de formas variadas de relevo, que eu tenho lá escarpas, planaltos, cuestas. Então, a sua definição e o uso do que seja uma serra, ele não apresenta lá uma definição muito rígida. Então, ele pode sofrer variações de uma região para outra. Então, a gente pode entender o conceito de serra como sendo um determinado local, uma paisagem que eu observo e eu não consigo determinar qual é a forma de relevo predominante daquele local. E aí eu chamo então de serra. Então ele é um conjunto de formas variadas de relevo. Eu vou observar em um determinado ponto em que eu tenho lá uma área de mares de morro, tenho uma área que apresenta uma parte com escarpa, uma parte com cuesta. Então, como são formas variadas de relevo dentro de uma mesma região, de uma mesma paisagem, eu posso nomear então como sendo uma serra. Então, unidades ou formas variadas de relevo. E por fim, um Inselberg ou morro destemunho. Então, na verdade, isso nada mais é do que uma saliência encontrada em regiões normalmente de clima semiárido, e a sua estrutura rochosa ela foi mais resistente aos processos erosivos do que o material que estava no entorno. Então a gente falou de estruturas rochosas, aí quando eu pego uma área que tem lá uma formação de escudos cristalinos, então é uma estrutura rochosa mais resistente aí do que as áreas de formação sedimentar. Então as áreas de formação sedimentar sofrem mais com os processos erosivos em comparação aí com as áreas lá dos escudos cristalinos. E aí esse relevo ele foi então sofrendo com os agentes modeladores, com os agentes externos, e no final das contas sobrou apenas essa elevação, que é o chamado morro destemunho ou Inselberg. Ele é o testemunho, a testemunha que existia uma outra estrutura de relevo no entorno que sofreu com os processos erosivos aí então. Então, Inselberg ou morro destemunho. Então, caminhando para o final da nossa aula, a gente sempre encerra as nossas atividades aí com exercício, mostrando como que isso aparece para a gente lá numa questão, seja das nossas avaliações ou de uma avaliação externa aí. Então, a questão ela fala o seguinte: em relação às classificações do relevo brasileiro, assinale a alternativa correta. Então, dentre as opções, a letra A fala o seguinte para a gente: que a classificação física formulada por Assis Absabe foi uma das primeiras do território brasileiro
e pode ser considerada incompleta, pois teve como base apenas os levantamentos de campo realizado por esse geógrafo. Bom, a primeira classificação que nós vimos não foi a do Assis Absabe, foi a do Haroldo de Azevedo. E essa classificação, ela não foi completa. Com os recursos que eu tinha disponíveis na época dos estudos lá do Assis Absabe, a classificação dele se mostrou bastante coerente. Então ele até alterou o critério do Haroldo de Azevedo para fazer as definições das áreas de planalto e planície. Então a letra A, ela apresenta alguns equívocos, não posso marcar a letra A como sendo a alternativa correta. A letra B fala que a classificação de Haroldo de Azevedo é uma das mais utilizadas, pois divide o Brasil em planícies, que predominam em quase todo o território, planaltos e depressões. Temos um problema também nessa classificação. Primeiro, o Haroldo de Azevedo ele nem citou a questão das depressões. Isso só veio na classificação do Jurandir Ross. Então, isso já é um equívoco aí que aparece. E ele está falando que predominam também em quase todo o território brasileiro as planícies. E nós vimos lá também, nos nossos slides, que a predominância é de áreas de planalto. Então, a letra B também apresenta problemas. A letra C fala que a classificação elaborada por Jurandir Ross é considerada uma das mais antigas e divide o Brasil em planície, serras e chapadas. Também temos um erro, porque a classificação do Jurandir Ross ela é a mais recente, então ela não é a mais antiga, e ela divide o território brasileiro em planalto, planície e depressão, e não em planícies, serras e chapadas. Então a letra C também tem problemas. Na letra D de dado, fala que a classificação de Jurandir Ross foi uma grande evolução, pois se fundamentou na utilização de imagens de radar, entre outros fatores. Essa alternativa ela é a correta e deveria ser assinalada lá se fosse um momento de prova. Então, nessa classificação do Jurandir Ross, em que ele coloca lá 28 compartimentos de relevo, incluindo o conceito aí de depressão, ele utilizou imagens de radar também, então não citei na hora de explicar lá a classificação do Jurandir Ross, então citando para vocês agora, ele utilizou imagens de radar, então isso era uma modernidade, uma evolução lá para o final dos anos 80, então ele utilizou essas imagens para facilitar então a divisão, o compartimento aí do relevo brasileiro em 28 unidades. E por fim a letra E, que tem que apresentar algum problema, fala que a classificação de Assis Absabe divide o Brasil em 11 planícies, 6 depressões e 28 planaltos, o que evidencia o fato de o país se destacar pela presença de planaltos com elevadas altitudes. Então o erro aqui já aparece em vários pontos dessa alternativa, porque o Assis Absabe ele dividiu o território brasileiro aí, foi em 10 compartimentos. Haroldo de Azevedo era 8, Assis Absabe era 10 e o Jurandir Ross 28 compartimentos, então, do nosso relevo. Então já tem esse equívoco aí na letra E. Então nessa questão ficamos com a letra D, que é a alternativa correta a ser marcada. Com isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a presença de todos. Na próxima semana estaremos de volta com mais conteúdo aí de geografia. Grande abraço a todos.